Se tu queres começar a ler a Bíblia e não sabes por onde começar, esta playlist é para ti. Esta playlist é um convite para tu leres a Bíblia completa em um ano. São 52 semanas de leitura completa, 3 a 4 capítulos por dia. Um dia de cada vez, um livro de cada vez. Vamos começar? Olá, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós iremos entrar para o livro de Marcos, capítulo 1 e 2, e iremos ler o livro de Salmos, do capítulo 7 até ao capítulo 10. Salmos, capítulo 7. Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxe, da tribo de Benjamim. Em ti me refugio, Senhor, meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo, ou saqueei o meu adversário sem razão, que os meus inimigos me persigam e me capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem a minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma o teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente. Ó Altíssimo, faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz. Todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, armará o seu arco para disparar, preparará as suas armas mortais e acenderá as suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. A sua maldade volta-se contra ele. A sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos, capítulo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. A tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebés a anunciarem a tua força, e assim calaste os teus inimigos e todos os que se opõem a ti. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que neles penses? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, o teu nome majestoso enche a terra.
Salmos, capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizestes. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante da tua presença, pois julgaste o meu direito e a minha causa, do teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste as suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. Do seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos e refúgio em tempos de aflição. Quem conhece o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo os seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como os meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre pelo teu resgate. As nações caíram na cova que abriram. Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Salmos, capítulo 10. Ó Senhor, por que é que permaneces distante? Por que é que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre. Que ele seja pego em suas próprias tramas, pois ele conta vantagem dos seus desejos maus, elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Os seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo o que faz. Não vê que o teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. E pensa, nenhum mal nos atingirá, nunca teremos problemas. A sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças, e em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados, à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas. Como um leão espreita no seu esconderijo, ele aguarda para atacar os desamparados. Como caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas e caem sob a força do perverso. O perverso diz para consigo: Deus não se importa,
fechou os olhos e não vê o que eu faço. Levanta-te, Senhor. Castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos. Por que é que o perverso continua a desprezar a Deus? Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o, Senhor, e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas da sua maldade até mais nada restar. O Senhor é rei para todo o sempre. As nações desaparecerão da sua terra. Tu, Senhor, conheces o desejo dos humildes. Ouvirás o seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Livro de Marcos, capítulo 1. João Batista prepara o caminho. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saíam da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira-mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram.
deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus expulsa um espírito impuro. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem, ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Porque nos vem importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus." "Cale-se", repreendeu Jesus. "Saia deste homem." Então, o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam. "Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele." As notícias a respeito de Jesus se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus cura muitas pessoas. Depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demónios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demónios. Não permitia, porém, que os demónios falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim." Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demónios. Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. "Se o Senhor quiser, pode curar-me e deixar-me limpo." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. "Eu quero", respondeu. "Seja curado e fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele e, com uma forte advertência: "Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho." O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que tinha acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda a parte vinha até ele. Marcos,
Capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: "O que ele está a dizer? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados." Jesus logo percebeu o que eles estavam a pensar e perguntou: "Por que é que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." O homem levantou-se com um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: "Nunca vimos nada igual." Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. "Siga-me", disse-lhe Jesus, e Levi levantou-se e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus a comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: "Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores?" Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: "As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Discussão sobre o jejum. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam a jejuar, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: "Por que é que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus?" Jesus respondeu: "Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos." Discussão sobre o sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: "Por que os seus discípulos desobedecem a lei
recolhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote. Comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado.